vídeo passado expliquei sobre os blocos de operadores. Neste vídeo vou explicar tudo sobre os blocos de variáveis. Os blocos de variáveis, ele contém dois tipos de situação, que é a variável e a lista. Atualmente, após a atualização do Scratch, para essa versão que ele está atualmente, ele já inicia com uma variável. Se você tiver interesse em alterar o nome, é opcional, mas às vezes é necessário criar uma nova variável que você possa escolher se ela vai funcionar para todos os atores ou para apenas este ator. Se for para todos, então ela será uma variável global e todo ator que tiver aqui, ela vai funcionar. Se for apenas para este ator, ela só vai funcionar no qual você está editando atualmente aqui. Então, suponhamos, para todos, vamos colocar a pontuação. Ela está aqui, a variável pontuação. Ela é uma variável que contém valores numéricos, ela não contém valor em letras, apenas números. E abaixo dela, dessa variável, ela tem algumas funções para você trabalhar com ela. Então, o primeiro bloco, ele vai mudar a variável selecionada. No caso, tem a minha variável, que foi a primeira que já estava criada, e a segunda que você criou, pontuação, para 0, ou para um número determinado, por exemplo, 90. Note que aqui está o valor de 0, se eu clicar aqui, ele vai mudar para 90. Normalmente esse bloco é utilizado muito no início da sequência, ainda mais se for num caso de pontuação como este, porque você não pode iniciar um jogo com uma pontuação de, por exemplo, pontuação máxima e adquirir mais pontos. Então é necessário que às vezes resete essa pontuação. Esse bloco ele faz esse tipo de procedimento. Neste daqui, ele vai adicionar um valor à variável selecionada. No de baixo, os dois últimos aqui, ele tem a opção de mostrar a variável e de esconder a variável. Às vezes, é necessário que é preciso que não apareça aqui a variável ou a lista. Então, é possível esconder ela. Da mesma forma que a gente pode mostrar ela. O que acontece? Se for um jogo de perguntas e respostas e cada resposta certa vai dar uma pontuação de acerto, ou cada resposta errada vai dar uma pontuação de erros, muitos jogos eles preferem evitar colocar essa pontuação à mostra e só apresentar ela no final, quando o jogo acabar. Mas isso vai de acordo com o que você deseja para o seu projeto, como vai ser o seu jogo, ou sua animação, e se vai ser necessário uma variável ou não. Já no caso de uma lista, ela já possui um pouquinho mais de itens. Só que a lista ela pode adquirir tanto números quanto letras e símbolos. No caso, toda vez que esse bloco for utilizado, ele vai adicionar alguma coisa dentro da lista. Então, por exemplo, suponhamos que ele faça uma pergunta, alguma fruta que, suponhamos, seja uma lista de mercado. Aí vai lá, precisa comprar arroz. Tá aqui o arroz. Precisa comprar feijão. Ele vai e joga para a lista o feijão. Este de baixo aqui, ele vai apagar o número da lista. Lembrando que, às vezes, se tiver mais de alguma lista, tem que determinar qual das listas que esse bloco aqui vai jogar a informação. Nesse bloco aqui, ele apaga o primeiro item, ou no caso, se eu quiser apagar o segundo. Este vai apagar todos os itens da lista. No caso, este daqui é muito utilizado no início, principalmente o mesmo caso da variável. Por quê?
que às vezes você precisa de uma lista vazia e não uma lista cheia. Este daqui, ele vai inserir alguma coisa na posição determinada da lista. Então, por exemplo, se for uma resposta, pegar aquela, perguntar o nome e colocar aqui, insira isso na posição 1 da lista, que você precisa dele na posição 1, ou na posição 2, ou na posição 3. Este bloco de baixo, ele vai substituir o item 1, ou o item 2, o item da posição determinada da lista, por este item que ele vai determinar, que você vai determinar também. Estes três últimos blocos, os 3 blocos abaixo, eles são blocos de informação. Este bloco ele vai informar o item 1 da lista, ou o item 2, ou o item 3, o item determinado. Este bloco vai indicar a posição do que você tem na lista está. Então, por exemplo, como não tem nenhuma coisa aqui na lista, vamos colocar a posição do arroz. Ele está na posição 1. Se tivesse mais alguma coisa aqui embaixo, indicando, por exemplo, feijão, ou banana, maçã, então e você perguntasse qual a posição desses itens, ele indicaria aqui. Este bloco aqui ele vai dizer para a gente o tamanho da lista, o comprimento dela. Então, por exemplo, atualmente só tem um item, mas se tivesse mais de um aqui, ele indicaria a quantidade exata de itens que tem nessa lista. Este é um bloco de condição. Ele vai condicionar o seguinte: existe coisa dentro da lista? Como não tem coisa dentro da lista, então ele vai dar que essa condição é falsa. Se, no caso, alterarmos aqui para arroz, ele vai dizer que essa condição é verdadeira. Estes 2 últimos blocos é o mesmo das variáveis. Ele mostra a lista, aqui, e ele esconde a lista. Então, essa questão de mostrar e esconder tanto da lista quanto das variáveis vai depender do seu tipo de projeto. Então, se o seu projeto precisa de uma lista amostra, ou se ele precisa de uma lista escondida, isso tudo tem que ser determinado durante ou antes da criação do projeto. Para este vídeo é só. No próximo falarei sobre os meus blocos. Até lá!